Olá, feras! Hoje nós iremos estudar regência verbal. O que é regência verbal? A regência verbal consiste na relação que se dá entre verbos e seus respectivos complementos. O complemento pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto. Dessa forma, o verbo é considerado o termo regente e o seu complemento o termo regido. Vamos para o verbo aspirar. O verbo aspirar é transitivo direto quando significa respirar, sorver, inalar. Exemplo: nesta cidade, aspiramos o perfume das flores, lavandas. O verbo aspirar, nesse sentido de inalar, no sentido de respirar, é verbo transitivo direto e, por isso, exige um complemento direto, no caso, o perfume. É transitivo indireto quando significa pretender, desejar, querer muito. Exemplo: quem disse que ele aspira ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? Aqui, o verbo aspirar está na acepção de desejar, de pretender. Por essa razão, é transitivo indireto. Ao cargo é a combinação de a mais o, que é igual a ao. Forma, por isso, o objeto indireto. Passemos agora para o verbo assistir. É transitivo indireto no sentido de ver, de presenciar, de estar presente. Exemplo: os amigos voltaram mais cedo para assistir ao filme Batman Superman: A Origem da Justiça. O verbo assistir, neste caso, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto, rege a preposição a, quem assiste a, mais a palavra filme, palavra masculina, há uma combinação entre a mais o igual a ao. Por isso, um objeto indireto, ao filme. É também transitivo indireto no sentido de caber razão a alguém. Exemplo: assiste ao estudante o direito de uma educação de qualidade. O verbo é transitivo indireto, ao estudante é objeto indireto, o a é uma preposição mais o, portanto, combinação de a mais o igual a ao. Este é um direito que lhe assiste. Neste caso, o verbo assistir, mesmo sendo um verbo transitivo indireto, neste caso, o verbo assistir admite-lhe como complemento o pronome oblíquo átono que precede o verbo assistir, nesse sentido de caber razão a alguém, admite-lhe como complemento, coisa que não ocorre com o verbo assistir no sentido de ver. O verbo assistir no sentido de ver não admite voz passiva, também não admite-lhe como complemento, muito embora seja verbo transitivo indireto. O verbo assistir é usado indiferentemente como transitivo direto ou indireto quando empregado no sentido de ajudar, prestar assistência, socorrer. Exemplos: os médicos assistiram os infectados por Covid-19, verbo transitivo direto, assistiram, os infectados, objeto direto, ou poderia ser os médicos assistiram aos infectados por Covid-19, verbo transitivo indireto, aos infectados. Este aos é a combinação da preposição a mais o artigo os, aos, forma o objeto indireto aos infectados. Nesse sentido, o verbo assistir, no sentido de ajudar, é indiferentemente transitivo direto ou transitivo indireto. Poderá ou não vir com a preposição a. Será intransitivo no sentido de morar, no sentido de residir. Percebemos aqui que esta acepção, este sentido é muito raro. Exemplo: o professor assiste em Recife. O verbo assistir está no sentido de mora, reside. Logo, o verbo assistir é intransitivo. Em Recife é o adjunto adverbial de lugar. Esquecer ou lembrar. Quando não forem pronominais, ou seja, quando não vierem com pronome, serão transitivos diretos. Exemplo: a cidade abandonada lembrava um cenário de filme de faroeste. Nesta oração, o verbo lembrar não está com o pronome oblíquo, portanto, um cenário é objeto direto. Contudo, se lembrar
esquecer, se vierem acompanhados de pronome oblíquo, átono, serão transitivos indiretos e regerão a preposição de. Lembro-me das últimas atividades que realizei. O verbo lembrar aparece com um pronome oblíquo átono na primeira pessoa, portanto, rege a preposição de mais as, das, contração de mais as, objeto indireto das últimas atividades que realizei. Esqueci-me das atividades da semana. Aqui o verbo esquecer vem seguido por um pronome oblíquo átono. Dessa forma, o verbo será transitivo indireto e regerá a preposição de. Então, teremos um objeto indireto das atividades da semana. Verbo visar. É transitivo direto nas acepções de mirar, pôr visto em documento, rubricar, riscar. Exemplos: os atletas visaram o alvo. Visar no sentido de mirar, transitivo direto, o alvo, objeto direto. Os funcionários da imigração recusaram-se a visar o passaporte do brasileiro. O verbo visar, no sentido de riscar, rubricar, dar visto, é transitivo direto. É transitivo indireto na acepção de pretender, ter em vista. Exemplo: visamos ao sucesso acadêmico. Verbo visar, transitivo indireto. Ao sucesso, a mais o combinação, ao sucesso acadêmico, objeto indireto. Verbo preferir. É transitivo direto e indireto no sentido de escolher uma dentre duas coisas. Exemplos: prefiro suco a refrigerante. O verbo preferir é transitivo direto e indireto. Suco, objeto direto. A refrigerante, objeto indireto. Notem que o a aqui é uma preposição. Logo, a palavra preferir traz consigo o prefixo pré. Nesse sentido, a ideia de anterioridade já está na própria palavra. Por essa razão, a gramática escolar não admite construções como estas: mil vezes, mais do que, muito mais, antes ou milhões de vezes, combinadas essas expressões com o verbo preferir.